E aí, beleza? Sobre o que a gente tem que falar mesmo? Opa, levanta a mão, tá? Quando for postar. Qual é? Nosso trabalho é sobre o socialismo real. E minha parte é o caso da China. Bom, no século XIX, os chineses produziam escritas, filosofias e várias técnicas diferentes que exerceram... Tô ficando legal. Continua. Não, que Continua. atraíam os outros povos. Causou muita atração nos povos. O território e os produtos chineses, como a seda e a porcelana, atraíam os interesses das grandes potências. E continuando no século XIX, essas potências europeias, os Estados Unidos e o Japão, foram além da diplomacia e usaram a guerra e a ameaça para obrigar a China a lhes doar parte de seus territórios e abrir seus portos ao comércio internacional. Então, fala sobre a dominação estrangeira na China. Foi iniciando o século XX e foi quando as potências ocidentais e o Japão passaram a controlar a economia, tá? Então, eles enriqueciam ao custo da população nativa e dos privilégios comerciais obtidos com o emprego da força. Os ocidentais tentavam impor os chineses aos seus valores da religião, que era o cristianismo na época. Talvez seja até hoje. E com o intuito de cristianizar os chineses, os missionários alemães e os norte-americanos desqualificaram as religiões e os cultos da China, que aumentou a insatisfação na população. Então, o governo imperial chinês, ele tutelava pelas potências imperialistas. Ele sobrecarregava a população com impostos e com os recursos. E com esses recursos ele mantinha o luxo da corte imperial, dos mandarins. Reagindo à dominação cultural estrangeira, os camponeses do norte da China, eles promoveram uma revolta de grande impacto, chamada Revolta dos Boxers. Quem liderava essa revolução eram os membros da seita secreta, e no ocidente chamavam-se Boxers por esse nome, chamavam Boxers por causa dessa revolta, tá? As autoridades alemãs da Grã-Bretanha, da França, dos Estados Unidos, o Japão e a Rússia, eles se uniram e massacraram a revolta, impondo à China um tratado humilhante, que foi o Protocolo de 1901. E esse tratado, ele reformava a independência chinesa em relação às potências. Acabou. É nóis, cara. Cai o Império nessa república. Corrupção e autoritarismo dos governantes chineses e os abusos das potências estrangeiras continuaram gerando grande insatisfação social. Em 1911, grupos nacionalistas republicanos chineses, liderados por Sun Yat-sen, derrubou o Império Chinês e proclamou a República. Isso não se concretizou porque boa parte da população passou as mãos nos senhores da guerra e chefes militares que possuíam exércitos particulares e dominavam vastas regiões da China. E os prejudicados foram os camponeses. Então, com esse ambiente de insatisfação do povo contra os donos do poder e pá, os intelectuais e os professores das universidades, principalmente a Universidade de Pequim, começou a instituir entre os alunos uma nova filosofia que falava sobre a igualdade entre as classes e não sobre uma classe com mais poder do que a outra. Essa filosofia era o marxismo. E para conseguir seus objetivos, os marxistas chineses fundaram em 1912 o Partido Comunitário Chinês, com seu principal líder Mao Tse-tung. Só que depois que o Partido Comunista Chinês se formou, eles se aliaram ao Partido Nacional do Povo, que era do Sun Yat. E aí eles se uniram e começaram a ajudar a China a vencer os senhores da guerra. O problema foi que, em 1925, quando Sun Yat, que era quem liderava o Partido Nacional, morreu, foi o Chiang que assumiu. E quando o Chiang assumiu o Partido Nacional do Povo, ele rompeu com Mao Tse-tung e o Partido Comunista e começou a perseguir eles por todo o país. E para escapar dele, cerca de 100 mil pessoas
participaram da caminhada do Fujin, ao comando de Mao Tse Tung, que tiveram que caminhar cerca de 10 mil quilômetros em um ano, em outubro de 34. E depois de toda essa marcha, que foi conhecida, aliás, como Longa Marcha, em outubro de 35, eles chegaram ao Yanyin, o quartel-general onde Mao Tse-tung levou esse povo todo com ele. E dos 100 mil que começaram essa marcha, só sobraram 20 mil. E desses 20 mil, só 35 eram mulheres.